Bom dia, boa tarde e boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Esse é meu trabalho de treinamento de força em idosos. Eu sou Arthur, aluno da Educação Física da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E já tem muitas vezes que eu estou tentando gravar. Essa é tipo a sexta vez que eu estou tentando gravar. Já faz tipo 1h40 mais que eu estou tentando gravar. Então vamos ver se dá certo dessa vez. Tomara. A gente vai falar um pouquinho de como é o treinamento de força em idosos, como deve ser. Sobre a literatura que a gente tem, sobre artigos e entre outros. E a gente vai ver nessa apresentação. A gente vai ver, é claro, a introdução, onde a gente vai falar sobre os benefícios do treinamento de força, o que é o treinamento de força e por que que é interessante para o idoso fazer o treinamento de força. Segundo, a gente vai falar um pouco sobre as adaptações para o idoso. E se a gente tem que fazer realmente, se existe alguma adaptação necessária, se existe alguma coisa que vai se diferenciar do treino de um adulto, de um adolescente, de um jovem, que seja. Terceiro, a gente vai falar um pouco sobre volume e a estrutura do treino. E, por fim, eu vou bater um pouquinho de papo com vocês sobre a conclusão que a gente vai tirar sobre tudo isso. O que é o treinamento de força? Treinamento de força é todo aquele treinamento que a principal característica dele é que ele é principalmente construído por contração muscular contra uma resistência, seja ela qual for, como elásticos, pesos convencionais, anilhas, halteres, barras, polias, que seja. E também a massa corporal, assim como os atletas de calistenia fazem. Eles utilizam somente a massa corporal para fazer um treino de força, muitas vezes. Por que fazer esse treinamento de força? Além de que as outras atividades físicas vão fazer também, os exercícios físicos vão fazer, outros estilos de treino também vão fazer, que é prevenir, remediar algumas doenças crônicas, como obesidade, pressão arterial alta, diabetes mellitus, entre outros, e osteoporose. O principal fator para o incentivo do idoso fazer o treinamento de força é a sarcopenia. Como eu disse antes, a osteoporose também é uma coisa que o treinamento de força vai auxiliar. Mas ele não vai ser o melhor para isso. Se for para isso, a gente pode colocar alguns exercícios de impacto. Vai ser o melhor para essa pessoa. Impacto de diferentes direções para causar adaptação dessa nova geração de massa óssea, de matriz óssea. Assim como a osteoporose é a perda generalizada e progressiva da massa óssea, a sarcopenia é a perda generalizada e progressiva da massa muscular. E somente o treinamento de força é capaz de gerar as adaptações de hipertrofia muscular e é o mais eficiente em manter essa massa muscular, que é exatamente o que você vai querer fazer com a pessoa que tem sarcopenia. Você quer trazer a massa muscular dela de volta para um estado normal e você quer manter essa massa que ela tem. E manter é a parte muito mais fácil, principalmente em idoso. Idoso, ele não vai ter um ganho expressivo, exponencial, que seja, de massa muscular. Ele não vai ter uma hipertrofia enorme. Porque ele já está numa idade que o sistema fisiológico dele não contribui para isso. Principalmente o sistema hormonal não vai contribuir muito mais. Porém, se esse indivíduo já tem uma massa muscular elevada desde sua juventude, ele tem mais massa para manter. Então ele pode perder mais massa e continuar saudável. É uma coisa que você tem que ter na sua mente. Mesmo que você não seja idoso, é necessário. É um treino de força. É necessário, talvez seja demais. Mas é recomendado um treino de força para você. Desenvolver força vai melhorar diversas características. A gente vai ver um pouco mais para frente. Sobre a sarcopenia,
a gente tem uns fatores de riscos fixos, que são aqueles fatores que não podem ser alterados, a gente não tem como alterar durante a vida, e a gente tem os fatores modificáveis. Dentre os fixos, a gente vai ter o gênero. Mulheres têm uma tendência maior a ter sarcopenia por causa dos hormônios do corpo. Ela vai ter muito mais estrogênio do que testosterona, e a testosterona é muito mais eficiente em manter essa massa muscular e, às vezes, em até mesmo causar hipertrofia. A idade é um grande contribuidor, como eu havia dito. Quanto mais velho, mais chance de ter sarcopenia. A perda de altura também. Histórico familiar de osteoporose é importante você ter na sua mente, que tanto vai influenciar, talvez você ter um risco maior de sarcopenia, de coisa, e de osteoporose. Então, é interessante. Se tem alguém na família com osteoporose, fica de olho na sarcopenia e na sua osteoporose. Acredito que a maioria dessas características também englobam a osteoporose, outros fatores de risco. A gente vai ter os modificáveis, que é aqueles que a gente consegue melhorar durante a vida, né? A nutrição vai influenciar. Na osteoporose, principalmente, a injeção de cálcio. Baixa injeção de cálcio vai fazer com que você tenha uma maior chance de osteoporose, porque você vai ter menos material para produzir essa matriz óssea. Deficiência de vitamina D também. O alcoolismo, tabagismo e distúrbios alimentares. Eu não havia dito, mas também distúrbios metabólicos são um dos grandes causadores do risco da sarcopenia, do aumento do risco, e dos grandes causadores da sarcopenia, que é um fixo, eu não havia dito antes. Outras coisas que são modificáveis é as quedas frequentes, que idoso cai bastante, e a gente vai ver mais para frente como evitar isso, por que o idoso cai, por que vai ser assim. E o exercício insuficiente ele também vai contribuir tanto para a osteoporose quanto para a sarcopenia. Então, quais que são os benefícios desse treinamento de força? Além dos óbvios, que só o exercício de força vai conseguir, que é o aumento e a manutenção da massa muscular, e massa óssea. Porém, massa óssea, como eu já havia dito, ela pode ser, outros exercícios vão ser melhores, inclusive em fazer essa manutenção, em fazer o aumento dessa massa óssea. A maioria dos exercícios também vão melhorar, em geral, também vão melhorar o sistema imune, sistema respiratório, quando é um exercício aeróbico, o sistema anaeróbico, quando é um exercício anaeróbico, e a função cardíaca, em geral. Uma força maior, muitas vezes, ela significa uma funcionalidade maior, ou melhor, dependendo do que você diga, uma funcionalidade corporal maior ou melhor. Uma velocidade maior, que um grande fator da velocidade é força, e de outras características físicas também, e uma resistência maior. Em idosos, a manutenção da massa magra e o ganho de força reduz bastante os riscos de queda, porque muitas vezes o idoso tropeça e não consegue firmar nenhuma das pernas, não consegue contrapor esse movimento, essa força que a gravidade faz contra ele. Mas se o idoso ele tem uma força maior e uma funcionalidade maior do corpo, ele vai conseguir evitar essas quedas. Como eu disse, uma função corporal maior também vai vir com o ganho da força. E isso é muito importante para o idoso. O idoso ele já está perdendo força, ele já está perdendo massa muscular, ele já está caindo. Então a gente precisa realmente evitar essas coisas que aconteçam. A gente precisa, o máximo possível, remediar e evitar com que essas coisas aconteçam com as pessoas mais velhas. E não só com elas, mas o risco de queda é muito maior de um idoso se machucar, se lesionar, quebrar alguma coisa, do que um jovem, do que uma criança. A criança não vai nem machucar. Enquanto o idoso
teve uma quedinha, ele pode sim ter fraturas grandes em locais bem ruins, como bacia, que é difícil de você ter essa recuperação, punhos também bastante difícil, a gente usa bastante a nossa mão, nossos punhos. Então, uma queda que machuque esses pontos, que lesione esses pontos, vai ser bem preocupante. Dois, as adaptações para o idoso, o que a gente tem que fazer de adaptação para o idoso? A gente tem que realmente fazer uma adaptação muito doida só para ele ser idoso? Tem um manual, tem uma fórmula mágica para poder fazer o treino com esse idoso? Não. E a literatura atual indica que não há necessidade muito de adaptação específica para o idoso, por ser idoso. E sim, a gente deve adaptar para as individualidades daquela pessoa. Os idosos, eles podem ter alguma lesão antiga, eles podem ter algum problema de saúde que é interessante você ficar de olho, alguma lesão muscular, alguma lesão articular. Então é sempre bom você estar de olho nessas coisas. Artrite também é bem comum. Eu, uma vez, na academia da UFTM, tive trabalhando com idosos que tinham próteses. Então, tipo, próteses articulares, tinha um que tinha uma prótese no ombro, era bem difícil. Inicialmente, ele tinha um ângulo de movimento muito reduzido, e conforme a gente foi trabalhando, ele foi ganhando uma amplitude de movimento maior. A mesma coisa com um idoso também que tinha uma prótese articular na região pélvica, nos quadris, na pelvis, no, no quadril, nos ossos do quadril. E ele inicialmente tinha muita dificuldade de sentar, de flexionar o quadril, flexionar o tronco e essas coisas. Conforme a gente foi trabalhando, ele foi melhorando essas coisas. E a gente tinha que, por exemplo, fazer ele fazer um agachamento. Mas como que você vai fazer um idoso que tem um problema de bacia, de quadril, fazer um agachamento? A gente usou aquelas tiras KTK, se eu não me engano o nome, que ele segurava assim e fazia até onde a amplitude do quadril dele deixava. Ele agachava e segurava, sim, para ter essa segurança. Claro, isso diminui a carga, né? Você está colocando o seu peso corporal no, não onde você está segurando, e não deixando o seu corpo fazer, tipo, pegar toda essa carga desse seu peso corporal e pôr no agachamento. Sim, e às vezes ele não ia estar dentro dos parâmetros de que a gente vai falar mais para frente de porcentagem de um RM. Talvez ele não tivesse dentro disso. Mas a gente conseguiu trabalhar em volta dessa lesão. Então a gente tem que ter isso em mente. Pessoas vão ter problemas. E a gente tem que saber lidar com esses problemas, com essas dificuldades, pô, o nosso papel é estar ali para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa e não para prejudicar. Então, é uma coisa que tem que ficar muito atento para não prejudicar a saúde do seu cliente. Tá. E a gente vai falar um pouquinho agora da estrutura do treino e um pouquinho sobre volume. Eu tinha falado, a gente vai falar um pouquinho também de RM. Mas calma aí que eu vou explicar. Volume, ele é a quantidade medida de trabalho. As séries, barra sets, vezes repetições, vezes o peso. Isso pode ser tanto definido só durante a sessão, né, o volume da sessão, ou pode ser o mais comum, um volume semanal. Geralmente a gente usa volume semanal muscular, que
é o da recomendação que a gente vai falar agora. Qual que é essa recomendação de volume de carga máxima para o idoso? De carga que ele deve usar. O volume recomendado pela American College of Science. E qual que é esse volume? Qual que é esse treino, esses parâmetros que são recomendados para o idoso? É, segundo a American College of Sports e a National Strength and Segundo a American College of Sports e a National Strength and National Strength and E qual que é essa recomendação para idosos ou em geral, como a gente já viu, não necessariamente a gente vai ter que mudar esses parâmetros por conta da pessoa ser idosa, mas sim para atender as necessidades. Segundo o American College of Sports e a National Strength and Conditioning Association, a gente deve usar 3 séries e 8 a 12 repetições, utilizando 70% de um RM. Mas o que é um RM? Você não me explicou o que é um RM. Calma, que eu vou te explicar agora. Um RM é a força, o peso. Normalmente a gente utiliza o peso que você consegue fazer uma repetição máxima. Uma repetição que você vai dar tudo de si e é o máximo que você vai fazer. Claro que em doses você não vai testar dessa forma, né? A gente tem diferentes maneiras de testar o RM dessa pessoa. Através de múltiplas repetições e quantas repetições você é necessário para fatigar o músculo com tanto peso, você consegue estipular bastante próximo do que seria realmente o teste com uma repetição somente. E seria necessário também uma frequência de uma ou de 2 ou mais vezes na semana. E a gente está vendo também um gráfico de um artigo da Robin Daly, que eu peguei, e ele vai falar um pouquinho sobre o processo de você iniciar esse treinamento de resistência para prevenção de osteoporose, especificamente. Prevenção, ó, prevenção de osteoporose e fraturas frágeis. Tá. Você vai começar, assim como qualquer treinamento, você começa com uma baixa quantidade de volume e uma baixa quantidade de peso, para a pessoa se adaptar e aprender as técnicas do exercício mesmo. Então você vai ter que estar ali em cima, ajudando, ensinando, corrigindo, até que você perceba que essa pessoa já tá melhor e você consegue gradualmente ir aumentando a intensidade e o volume. Aqui, eles falam de usar de 75% a 85% de um RM, diferentemente do que a gente viu anteriormente, que era 70%. Só que essa variação de quanto de RMs, existe muita variação. Você pode usar desde 60% até 80%, 85%, tranquilo. Só, né, tome cuidado, seu aluno. Não prejudique ele, não prejudique a saúde dele, tentando fazer ele se esforçar demais para melhorar a saúde dele. E você vai fazer o contrário, você vai prejudicar a saúde dele. Quando for fazer a repetição, é interessante de ter uma intenção de velocidade, no mínimo, para conseguir gerar potência, conseguir gerar mais força. Potência é diferente de força, mas uma adaptação de força ela é melhor quando você tem essa intenção de movimentar o peso rápido. Não necessariamente você vai conseguir, né? Às vezes ele vai sair, você está com, sei lá, 80% de um RM
E aí a última repetição vai sair assim, muito lenta, mas você está tendo a intenção de fazer isso aqui, fazer rápido. Então, claro, é, é interessante fazer. Se o foco não for força, você também pode usar outros reinos de intensidade. Pode usar desde 30%, vai ser eficiente. Principalmente se você busca só manter a massa magra da pessoa ou tentar aumentar um pouquinho. Como eu disse, idoso vai ser um pouquinho difícil, vai ser bastante difícil de você aumentar a massa magra dele. Mas não é impossível, só é bem difícil. Dose. Mais de 8 exercícios com no músculo, na musculatura, no grupamento muscular, você quer pegar, né? Você quer enfatizar. Para a prevenção da osteoporose, é interessante que você coloque 8 ou mais exercícios para um músculo que tenha ou início, ou, ou origem, ou a inserção no, no quadril, ou aquele que passa pelo quadril ou espinha. Vamos. Essa é interessante porque para prevenir a osteoporose, para tratar a osteoporose. Pelo menos 2 séries de cada exercício, de 8 a 12 repetições, e de 1 a 3 minutos de descanso entre elas. Aqui a gente vai ter um pouquinho dos exercícios usados para a prevenção da osteoporose também, como agachamentos, afundos, abdução e adução, leg press, extensão plantar, dorsiflexão também, abdominais, enfim, flexões, entre outros. Para a pessoa que tem osteoporose, é interessante a enfatização dos exercícios em pé, dos exercícios em posição em pé. Você tem que tomar bastante cuidado com os exercícios que usam um peso maior, porque você pode causar problemas no ombro ou nos rotadores. É necessário também, é interessante, né, incluir um aumento da força do core também, que é essa estrutura que mantém a gente com o tronco ereto o tempo inteiro, que são os músculos do abdômen, que são bastante responsáveis por isso, além dos músculos da lombar, também que são bem ativos nessa função de manter a gente com o tronco ereto. E o que a gente pode tirar de conclusão sobre essas informações que a gente acabou de ver? Então, a conclusão que eu mais tiro é que não é necessário muitas adaptações e especificamente porque a pessoa é idosa. Na verdade, não é necessário nenhuma adaptação só porque a pessoa é idosa. A adaptação é para conseguir fazer um bom trabalho, mesmo com as diversidades e as individualidades e os problemas daquela pessoa. Problemas podem não só ser fisiológicos, mas podem ser, às vezes, tempo. Tempo, às vezes, é um grande problema. Para um idoso aposentado, claro que normalmente não vai ser tanto um problema. Mas pode ter o deslocamento, pode ter outras coisas. Coisas que não são relacionadas com treino, coisas que não são relacionadas com... Você tem que ouvir seu aluno, perguntar para ele como é que ele está se sentindo sobre as coisas que vocês estão fazendo, o jeito que vocês estão fazendo, o jeito que estão se preparando. Também é muito importante que você fique de olho e esteja completamente ciente das características específicas dessa pessoa, desse indivíduo. Ou seja, fazer realmente um questionário bem feito antes de começar o treinamento, do que a pessoa tem,
check-up médico, e se ela tem condição de treinar, primeiramente, como? Se ela tem condição de treinar e, sei lá, tem uma artrite, como que você vai, mesmo com essa artrite, você vai trabalhar? Se ela, às vezes, tem, sei lá, um braço amputado, como que você vai trabalhar o ombro dela ainda? Como é que você vai fazer a adaptação para ainda ter um trabalho do ombro e não ficar negligenciado, mesmo que você não use, né? É interessante você tá passando por volta dessas adversidades, sabendo contornar bem essas adversidades. E essa é uma delas. Também, às vezes, é necessário muita paciência, muita paciência. Acho que é o principal quando você vai lidar com idosos. Idosos, muitas vezes, são muito carinhosos, mas são muito difíceis de lidar em questão de ensinar ele a fazer o exercício. Por isso que você tem que estar sempre atento a ele, vendo como é que ele está fazendo, para que ele não prejudique ele mesmo, para que ele não se machuque, para que ele não aconteça nada de ruim com ele e que você melhore a qualidade de vida dele ao invés de piorar. Essa é a intenção, é melhorar a qualidade de vida. Você sempre vai, em qualquer área da educação física, em qualquer área da saúde, você quer melhorar a qualidade de vida da pessoa. Agora a gente vai dar uma olhadinha nas referências que eu utilizei para poder finalizar essa apresentação. E aqui estão as minhas referências. Tem um artigo do Fragala, publicado pela National Strength and Conditioning Association, que eu já tinha dito mais cedo. Tem um artigo brasileiro sobre prevenção de osteoporose. E também temos um livro do Guilherme Puga, especificamente o capítulo 15, que eu utilizei como referência, que foi um capítulo feito com a ajuda e a participação do meu professor de treinamento de força. Com certeza está assistindo isso. Enfim, eu estou falando como se fosse mais gente, porque eu vou publicar isso como público. Talvez mais gente veja. Talvez. Enfim. Muito obrigado por assistir. Tenham um bom dia e até a próxima.